Boa noite. Hoje, 10 de setembro de 2020. Sejam todos bem-vindos a esta live que tem como tema Covid-19, diagnóstico, manejo dos pacientes. Eu sou Joaquim Francisco, administrador público, sou presidente do Conselho Municipal de Saúde, hoje licenciado para atividades particulares, políticas. Nossa live de hoje tem dois convidados ilustres, Dr. Pedro Nascimento, médico de família e comunidade, e temos o professor Marden René, que é biomédico, professor de biologia ou de patologia clínica da Faculdade de Medicina. Ele é responsável técnico pelo Instituto de Pesquisa RAFA. Boa noite, doutor. Boa noite, Marden. Seja bem-vindo a essa live. Boa noite, meu amigo. Tudo bom? É um grande privilégio de estar participando dessa live. Eu quero parabenizar a você por essa iniciativa, ao nosso colega, o Pedro, aí também, por estar participando. E espero que eu possa servi-los através de um conhecimento para que outras pessoas possam aprender aqui hoje nessa live nossa. Que Deus abençoe a você, ao Pedro, e que possamos começar e que essas pessoas possam aprender com esse conhecimento que será transmitido aqui hoje. Obrigado, Marden. Seja bem-vindo aí, doutor Pedro Nascimento. Seja bem-vindo à nossa live. Boa noite. Boa noite, Joaquim. É um prazer estar aqui com vocês nessa live, nesse encontro aqui para esclarecer à população dúvidas a respeito da Covid-19, para que possamos elucidar aqui um pouco e ajudar a prevenir, né, e organizar, de certa forma, para que as pessoas cada vez menos peguem essa doença e passem por esse período aí de pandemia de uma forma mais tranquila. Ok, doutor Pedro. Foi muito bom. Assim, a gente só tem que agradecer ao professor Marden e ao senhor por aceitar o nosso convite. É muito bom tê-los aqui nessa noite. E vamos para o bate-papo, né? Espero que todos que estão nos assistindo, né, e que possa também assistir depois, e ter bastante proveito de todas as informações que vão serem passadas aqui hoje. Como de praxe, todas as nossas lives, ela tem um início com alguns informes. Já que nós estamos falando da Covid-19, né, da pandemia, vamos trazer aqui alguns números que não são bons, são números assim chocantes, né? Hoje no mundo nós temos aí mais de 27 milhões de pessoas infectadas, com 905, já passou de 905 mil mortes, ou seja, próximo de 1 milhão de óbitos. No Brasil, já passamos dos 202 mil, aliás, mais de 4 milhões e 200 mil casos positivos. E já passamos também de 128 mil óbitos. Em Minas Gerais, temos aí o número de 242.533 casos positivos, com 6.009 óbitos. Em Montes Claros, a nossa cidade, já foi identificado aí positivos 6.570 pessoas, com 96 óbitos. Então fica aí, né, para cada família que perdeu o seu ente querido, os nossos sentimentos, fica aí o nosso abraço, e que Deus possa nos abençoar, todos nós, para que logo chegue uma solução para esse problema. Abaixo de Deus, tem os médicos pesquisando, e isso pode chegar logo a uma solução, mas que Deus possa continuar nos abençoando.
como você falou, Pedro e Marcos, essa live, ela foi pensada exatamente para dar voz às pessoas, para que essas pessoas possam transmitir um pouco do seu conhecimento a outras pessoas que nos acompanham, né? Então, são pessoas que estão sempre contribuindo e querem contribuir, né, com o seu conhecimento para o crescimento de outras pessoas. E nessas lives aqui tem passado profissionais da área de saúde, profissionais da assistência social, né, e inclusive da fisioterapeutas, educadores físicos, e vai ter aqui microempresários e tantas outras pessoas que queiram participar, né, que queiram contribuir com as suas informações, com o seu conhecimento. Esse espaço está aberto. Então, que todos que nos procuram sejam bem-vindos. Mas, doutor Pedro, a gente sabe como a Covid surgiu, a Covid-19, né? Essa doença surgiu no ano passado. Não se sabe muito sobre a doença, mas já temos muitas informações. Eu queria que o senhor falasse para nós, que estamos vivendo esse tempo pandêmico, né, sobre o conceito, quer dizer, o que é a Covid? Quais os sinais, quais os sintomas, né? E como é que pega essa doença? Fala para nós aí, doutor Pedro. Então, Joaquim, a Covid-19, né, é uma doença infecciosa causada pelo coronavírus da síndrome respiratória aguda, né, tem um nome um pouco grande, SARS-CoV-2, e os sintomas mais comuns é febre, tosse, cansaço, perda de paladar, perda de olfato. São sintomas muito parecidos com os sintomas da gripe, até pelo tipo de vírus que são semelhantes, tanto da influenza quanto o tipo corona. E ela é transmitida da mesma forma, através de gotículas de saliva, de uma tosse, de um espirro, no respirar, no pôr a mão na boca, tossir, passar numa superfície, essa superfície se contamina. Quando outra pessoa pega nessa superfície e leva a mucosa do olho, da boca, do nariz, pode se contaminar. É uma doença de fácil transmissão, né? E aí é o perigo dela, apesar da mortalidade do Covid-19 ser baixa, ela tem uma alta transmissibilidade. Então, o perigo está que ela é muito facilmente passada de pessoa para pessoa. Certo. Quando a gente se fala na questão da importância do profissional, do biomédico no mercado de trabalho, e o biomédico é um estudioso no assunto, né? E nós temos aqui o nosso convidado, o professor Marden, que eu falei que é biomédico, né? Que trabalha no laboratório, né? É professor na Faculdade de Medicina, e eu queria ouvir de Marden que ele falasse um pouco sobre o coronavírus, sobre a origem desse vírus, a identificação, como é que ele transmite de pessoa para pessoa. Boa noite. É uma honra, Joaquim, poder estar esclarecendo isso aí para várias pessoas. O coronavírus, ele é um vírus bem antigo. A primeira vez, ele foi detectado diagnosticamente com teste laboratorial em 2002. Já existe a espécie do corona. E essa espécie, ela vem e tem a subespécie dela. Então, eu quero falar sobre isso para que as pessoas entendam que não tem um tipo só de corona, que é o Covid-19. Tem os subtipos. Só para você ter ideia, ele é classificado da seguinte forma. Ele é da ordem Nidaviralis, ele é da família Coronaviridae, ele é da subfamília Orthocoronavirinae. Dentro dessa família Orthocoronavirinae, nós temos 4 subtipos ainda de Covid. Nós temos os Covids alfa, nós temos os Covids gama, nós temos os Covids delta e nós temos os Covids beta. O que está cometendo a espécie humana é o alfa e o beta. Esses dois vírus, eles sofreram a evolução em Wuhan,
na cidade de Wuhan. Por quê? Porque Wuhan tem um mercado de animais exóticos, no qual muitos chineses frequentam para comer esses animais exóticos como uma forma de se mostrar que tem capacidade, que é mais homem do que o outro e tal. Tem um animal que é chamado lá Poganlim. Esse animal, ele é semelhante ao tatu aqui no norte de Minas. Esse animal é semelhante ao tatu. E o tatu nosso aqui também, ele é um animal que ele tem o coronavírus na microbiota dele. Então, assim, eu vou falar uma coisa aqui que talvez para muitas pessoas eu talvez já saibam ou é curiosidade. Se você pegar um tatu e dar umas 3 lambidas nele, você vai pegar coronavírus. Só que você vai pegar a subespécie de corona que não é o Covid-19, porque o Covid-19, eu quero deixar bem claro, é um vírus, e vocês têm que ter muito cuidado com as informações que saem nos WhatsApp de profissionais até renomados. Eu quero falar sobre isso. Esse vírus, o SARS, foi conhecido como vírus sincicial respiratório. Em 2002, já se criou o método de diagnóstico para ele. E esse método era realizado em cultura de células conhecida como Shelby. Shelby você pegava a cultura de células de macaco, jogava o vírus nessas células, esperava o vírus alterar essas células, o vírus provocava um efeito citopático nessa célula, e aí você detectava a presença do vírus sincicial respiratório. Isso em 2002. 2002. Em 2004, quando eu trabalhava na Santa Casa de Montes Claros aqui, e fui estudar no Albert Einstein, em São Paulo, lá a gente já fazia diagnóstico de coronavírus, não do Covid-19. Vou repetir de novo, senão alguém fala que eu estou falando aí que em 2004 a gente fazia Covid-19. Não, fazia diagnóstico laboratorial do vírus sincicial respiratório, que é a espécie. A gente só detectava a espécie. Sabia que a pessoa estava com coronavírus, mas não é igual é hoje. O que aconteceu? Hoje, eles detectaram que o vírus, ele é como o Pedro falou aí, ele é igual ao vírus da influenza, porque ele é um vírus RNA positivo. O que quer dizer isso? Vírus RNA positivo. E por isso que eu estou falando que vocês têm que ter cuidado com algumas informações do WhatsApp. Há 2 semanas atrás, na Rede Globo, foi levado um profissional e o profissional estava falando sobre aquele medicamento que é usado contra piolho, contra sarda, contra verminose, para ajudar no tratamento do Covid. E aí ele demonstrou o ciclo do Covid, falando que o Covid passa pelo núcleo da célula. Deixar bem claro, ele é um vírus RNA positivo. O que é isso? O que significa? Ele é um vírus que ele tem um poder de replicação altíssima e propagação alta. Por quê? Ele não precisa ir para o núcleo da célula, não. No próprio citoplasma da célula, ele já pega os ribossomos. Quem sabe o que eu estou falando aí, que tem nível de 2º grau, sabe o que eu estou dizendo. Ele já pega o ribossomo de imediato e já começa a sintetizar e transcrever as cópias virais dele imediatamente. E significa que ele reproduz na parte periférica da célula. E não necessariamente ele tem que ir até o centro da célula para estar fazendo essa reprodução. É isso? Isso. Ele não precisa ir do núcleo. Se ele precisa, para ele ter que entrar no núcleo, ele teria que ter uma enzima chamada integrase. Ele não tem essa enzima. Ele tem, ele é um RNA, é um vírus RNA. Por ele ser RNA e ser positivo, no citoplasma mesmo, ele já começa a replicar as cópias dele e já começa a propagar e já começa a ser excretado por um fenômeno chamado de plasmocitose pelas células secretoras da mucosa, e aí já começa a propagar. Por isso que tem que ter a quarentena. O que significa quarentena? Quarentena vem de quaresma. O que é quaresma? Quaresma é purificação. Então, precisa de 40 dias, que é o tempo necessário
para que na resposta imunológica nossa, humana, em 40 dias, você tem uma coisa chamada de soroconversão. O que é soroconversão? Você tem a presença de dois anticorpos. O anticorpo IgM de fase aguda, em pico alto, em 40 dias, e você tem um anticorpo IgG de fase crônica ou de memória imunológica, que depois vai se tornar memória imunológica, começando a chegar em torno de 30% a 40% de concentração no sangue. Então, isso aí já começa a tirar as cópias virais da pessoa para que a pessoa volte a ter uma vida social normal, em 40 dias. Por isso que quem criou a quarentena não foi os infectologistas agora, não. Quem criou a quarentena, uma história aí, ó, vou passar para vocês, quem criou a quarentena foi Moisés no livro de Levítico. Quando Deus detectava que a pessoa estava com suspeita de lepra, essa pessoa tinha que ficar afastada 40 dias, justamente para produzir esses anticorpos. Lógico que naquela época ninguém sabia que tinha anticorpo IgM e anticorpo IgG aqui que eu estou mencionando. Mas eu quero dizer aqui rapidamente, para terminar essa pergunta. No genoma, só para você entender, do coronavírus, nós temos o COVID-220, nós temos o COVID-NL63, nós temos o COVID-OC43 e nós temos o COVID-HK1. São subtipos de COVID que levam à síndrome respiratória que o Pedro mencionou aí. Então... Mamada, aí só para a gente organizar o raciocínio aqui. Então, o coronavírus, como você colocou, ele é antigo e tal. Tem uma origem específica desse coronavírus? Não, quer dizer, principalmente do Covid-19? Tem. A origem do coronavírus é o vírus selvagem. A gente chama, na patologia clínica, em vírus selvagem. A origem dele é nesse animal. Os animais pré-históricos, tatu, esses animais então. Que é o mesmo animal que o tatu. No dromedário, que em 2012 descobriu a MERS, que é a síndrome respiratória do Mediterrâneo, e tem também agora que foi o morcego, que é o que eles mencionam que esse vírus, ele sofreu essa mutação. E quer deixar uma coisa clara aqui, rápida para terminar, para o pessoal não ter dúvida. E também o pessoal tirar um pouco de crença. Pelo fato, todo vírus que é RNA positivo, ele é promíscuo. O que é promíscuo? A gente chama isso na biologia molecular. A enzima que sintetiza ele, que é a RNA polimerase, ele erra muito. Por errar muito, ele tem muita mutação. E por ter muita mutação, isso dificulta duas coisas. Isso dificulta a síntese de vacina e isso faz com que de ano a 2 anos, apareça uma nova espécie. Certo. Compreenderam? Sim. Então, isso é o que você coloca aí, que existe esse vírus, mas ele está sempre mutando, vamos dizer assim. Que há a perspectiva aí dele tá mutando e daqui a 1 ano, 2 anos, ser totalmente diferente. Sim, porque ele é um vírus de RNA. Só para você ter ideia, vou contar uma coisa aqui. O pessoal ensina a gente a lavar as mãos e passar álcool, correto? Sim. Por que você tem que lavar a mão e passar álcool? Por duas coisas. Uma, é para realmente remover as possíveis partículas virais que estão na sua mão. E a segunda coisa, quando você lava a mão com álcool ou com sabão, as suas células da mão produzem uma enzima chamada RNase e DNase, que foi feita justamente para quebrar DNA e RNA de vírus, bactéria e fungo, para que te garantam o que nós chamamos de imunidade inata. Então, inatamente, sem fazer esforço nenhum, a palma da mão sua de qualquer pessoa produz isso. Então, quando você lava a mão, você retira essa proteção e faz com que o corpo excrete ela novamente. Então, não é só o processo de lavar a mão, não é só para tirar o vírus. Serve também para induzir as células que excretem essas enzimas para quebrar o RNA e DNA de micro-organismo que a gente ia ter que tratar. Ok, Márcia. Quer dizer, é tanto conhecimento aí, se nós ficássemos aqui uns 2 dias só para ouvir o professor falando
de todo esse ciclo, né? E toda essa importância do vírus. Mas, Márcio, fala uma coisa para nós, já que tem muita gente aí que está muito... Você falou dos animais, né? Principalmente os animais que provavelmente têm até a origem, né, do vírus, ou dos vírus, porém, existe a possibilidade de transmissão ou dos animais domésticos pegar esse vírus também, igual o cachorro, o gato? Ótima pergunta. Eu expliquei aqui, ó, o ortocoronaviridae da classe gama e delta, elas infectam, ela tem um tropismo, ela tem uma quimiotaxia, ela tem uma afinidade pelo gato e pelo cachorro. É tanto que na medicina veterinária já existe vacina para essa subespécie de Covid, para essa subespécie de corona. Entendeu? Por quê? Porque cada espécie de corona, dessas que eu disse aqui, ó, ortocoronaviridae, alfa, beta, gama e delta, elas têm um certo tropismo para o ser humano e para os animais. Isso é igual HPV, HPV que dá o câncer do colo uterino. Tem também as subunidades de HPV, tanto para o homem, para a espécie humana, e também tem para a espécie de animal. E o pessoal tem que entender, exemplo, eu vou falar aí agora para os apaixonados por animais, mas que não é apaixonado por ser humano. Aí você vai falar assim, o que você tem a ver com isso? Eu não tenho nada a ver com sua vida, você faz sua vida o que você quiser. Mas o que você tem que entender é o seguinte, cachorro é cachorro, gato é gato. A microbiota de um cachorro é diferente da microbiota sua. A microbiota de um gato é diferente da microbiota sua. Você não pode criar um gato igual você cria um menino. Você não pode criar um cachorro igual você cria um menino. O cachorro dormir na cama com você, o gato, ou seja lá o que for. Eu dei aula um período na medicina veterinária, eu fui convidado uma época para dar aula na medicina veterinária, justamente para colocar isso para o pessoal. Por quê? Tem pessoas, às vezes, que pegam coronavírus e pegam Covid e não manifestam sinais e sintomas. Por quê que não manifesta sinais e sintomas? São chamados os assintomáticos, porque teve contato com essas subespécies de corona, e aí quando tem contato com a espécie do Covid-19, já tem alguns anticorpos formados, mas eu quero deixar bem claro aqui, o Covid-19, ele tem proteína específica e ele tem capsídeo específico diferente dos animais, mas o dos animais que o cara pega garante imunidade parcial também contra o Covid-19. Então, uma coisa que seria ruim passa a ser boa. Para quem aguenta. Para quem não aguenta... Ok, Márcio. Obrigado aí a exposição. E eu vou perguntar ao doutor Pedro, que com sua experiência, doutor, nesse tempo de pandemia, como é que está sendo feito esse acolhimento dessas pessoas suspeitas da Covid-19 na atenção primária à saúde? Lá na unidade de saúde da família, como é que está esse acolhimento, a escuta, como é que está acontecendo isso aí, doutor? Então, Joaquim, aqui em Montes Claros, a gente priorizou, né, os casos de Covid-19, mesmo na atenção primária. Então, alguns procedimentos que a gente tem costume de fazer na atenção primária, como puericultura, coleta de preventivo, a gente, nesse momento, não está fazendo, né, não está colhendo, e deu uma prioridade a casos mais agudos. Porque como vem a pessoa não pode ir na atenção primária por causa de uma pressão alta, por causa de uma diabetes descontrolada, e chegar lá e pegar o Covid-19. Então, o que na atenção primária, aqui na cidade de Montes Claros, estamos fazendo? Logo na entrada, esse paciente ele é triado, né? Ele é diferenciado entre pacientes com sintomas que podem ser do Covid e não, e esse paciente que tem a suspeita aí de um quadro gripal, tem uma situação gripal, ele é atendido como prioridade, até para que ele possa ser atendido e ir para a sua residência da maneira mais rápida possível, para não colocar outros usuários em risco e também para não colocar os profissionais de saúde que estão dentro das unidades em risco também. Doutor Pedro, só para o pessoal entender melhor, porque logo no início da pandemia tinha uma orientação geral, que assim,
Não, se você tiver algum sintoma, fique em casa, não procure a unidade de saúde, senão você vai correr o risco de estar levando o vírus ou de estar pegando o vírus nessa unidade. Essa orientação mudou, ou é isso? Então, agora, diante de qualquer sintoma, deve procurar a unidade de saúde, é isso? Sim, porque o que acontece? No início a gente não tinha testes para fazer, então ir à unidade ou não ir à unidade dava na mesma, porque a conduta seria somente ficar dentro de casa, na quarentena que até o professor Marden explicou aí. Então, a partir do momento que agora a gente tem um acesso a testes rápidos com a maior eficiência, a gente tem que saber quem são esses pacientes com quadro gripais, né, que podem ou não ser o coronavírus, para fazer os testes. Esse teste, ele demanda, o Marden vai explicar aí, o teste rápido, ele demanda um maior tempo justamente para a produção dessa memória imunológica aí do IgG e o IgM. Quem é que é o que o teste rápido vai detectar, né? Ele não detecta o vírus em si, então não adianta fazer com 2, 3 dias, porque não vai ter ainda positivado esse IgG e IgM, então, e assim a gente tem um controle maior. Mas desde o primeiro dia que a pessoa vai, ela já vai receber vai ser notificado, e também, se porventura ele for trabalhador, ele vai receber também um atestado médico para ficar em casa, isolado, protegendo a si, aos demais e também a sua família. Esse seria em torno de um atestado para 14 dias ou para 7 dias? Geralmente, a gente está dando 14 dias a partir da data do início dos sintomas. Ou seja, se a pessoa tem mais de 7 dias, ele vai receber mais 7. Se ele tem 2 dias de sintoma, ele vai receber 12. Se ele tem 12 dias de sintomas, o atestado vai ser de 2 dias, que é justamente por causa desse tempo que a gente tem que ter para fazer o teste rápido e confirmar ou não, né? Certo. Doutor, aí, ok, a pessoa foi na unidade de saúde, foi atendida, vocês já fizeram aí essa avaliação clínica, mandou o paciente para casa e tal. Mas diante de uma piora, aí ele volta para a unidade. E aí vocês encaminham para o hospital, né? Ao chegar no hospital, como é que se dá esse manejo ali na parte, esse manejo hospitalar? Eu digo ainda na enfermaria, no quarto e tal, como é que se dá esse manejo? Como é que ele vai ser recebido? Como é que ele vai ser tratado? Então, esse paciente, quando ele apresenta uma piora do quadro geral, né, que pode ser decorrente aí da Covid, e aí a gente já relaciona junto com as doenças, né, com o quadro, pessoas com diabetes, hipertensão, pessoas que têm uma comorbidade vão ter uma piora clínica maior, caso seja grave. É importante lembrar que 80% dos pacientes que contraem a Covid-19, eles vão ter sintomas leves ou mesmo não ter sintomas nenhum. E aí, de certa forma, é até um perigo, porque esse paciente ele não sente nada e ele continua sua vida normal, mas ainda assim transmitindo para outros a Covid. Esse é um dos problemas. Mas diante de um quadro, de uma piora da capacidade pulmonar, de não estar conseguindo respirar, respiração ofegante, vai na unidade, a gente olha a saturação de oxigênio desse paciente, está abaixo de 94, 93, sem outros fatores que justifiquem, a gente encaminha esse paciente ao hospital. No hospital, a primeira medida vai ser o quê? Olhar como está a função pulmonar desse paciente. Vai fazer uma ressonância, vai tirar um raio-x, é aquele famoso, e no raio-x, numa situação mais grave, vai ter aquele famoso quadro de vidro fosco, muitas vezes no raio-x desse paciente, ou na ressonância magnética, ou na tomografia que esse paciente vai fazer. Esse paciente, hoje, não tem um tratamento específico, a gente cuida dos sintomas. Então, se esse paciente tiver um problema na parte renal, a gente vai atuar na parte renal. Se ele tem uma baixa da capacidade pulmonar, a gente vai suplementar esse paciente com oxigênio. Se ele tem uma hipotensão, a gente vai controlar através das aminas a pressão desse paciente. Assim, fazendo com que esse paciente consiga o seu próprio sistema imune produzir anticorpos contra o coronavírus, que de fato é quem vai levar esse paciente à melhora clínica. Certo. Aí você já até falou a questão do diagnóstico, né? E aí eu queria ouvir de Marden,
Hein, professor? Quais são os exames que se faz para esse diagnóstico, né? Não só, quer dizer, você poderia colocar quando se faz cada um deles, né? A importância de fazer cada um deles, e olhando assim a questão do tempo dos primeiros sinais e sintomas. Justamente. O teste para fazer o diagnóstico do COVID, do coronavírus, igual eu falei antes, era feito um teste chamado Shelby, que era cultura de célula para detectar reação viral nessa célula. Era chamado de teste indireto. Aí agora eles fizeram um teste construído lá na China, já existia esse teste rápido, que é o teste do coronavírus. E esse teste, ele detecta anticorpos, IgM e IgG. Só que, após o contato com o vírus, o sistema imunológico demora de 14 a 15 dias para começar a sintetizar a molécula de IgM. Então, esse intervalo de 0 a 14 dias, isso é chamado de janela imunológica. Então, isso aí abre um precedente da pessoa que não tem sintomas ser uma bomba biológica, ou seja, ela está andando aí transmitindo Covid para todo mundo. Com isso, inventou-se o exame chamado RT-PCR para o Covid. O RT-PCR, o PCR aí vem de reação em cadeia da polimerase. O que é isso? Vai pegar o RNA positivo do vírus e vai replicar ele em várias cópias para detectar a presença do vírus. Então, esse teste hoje é considerado o teste gold standard, ou seja, o melhor teste para diagnóstico agudo do COVID. Ele não só serve para diagnóstico agudo, mas também serve para avaliar se o paciente ficou livre de excreção viral, ou seja, o paciente também parou de produzir cópias virais nos materiais de excremento dele. Agora eu quero falar uma coisa aqui muito, muito, muito importante. O teste rápido não é o teste recomendado para diagnóstico de COVID para sorologia. Explica melhor aí, professor. Então, o teste rápido não é tão indicado para fazer o diagnóstico inicial. É isso? Não, o teste rápido não. Tem que fazer, é isso aí que eu quero falar. Tem que fazer um teste por essas 3 metodologias agora que não sou eu, Marden, que estou dizendo, não. É a própria quem regulamenta isso, que é a vigilância e os órgãos fiscalizadores, para definir se uma pessoa é COVID positiva, ela tem que fazer pelo método de quimiluminescência, de ELISA ou de MEIA. O que é isso? São métodos que têm a menor possibilidade de dar errado. Eles são 98% de confiabilidade. Por quê? Eles usam o epítopo específico. Eu estou falando epítopo aqui, que é uma palavra técnica. O que é epítopo? É aquilo que identifica de verdade que é o Covid-19. Uhum. Não, só para ficar mais assim, claro para as pessoas. Então você está colocando aqui o teste mais seguro é aquele que ele escolhe a secreção no nariz e na boca do paciente. É isso? Aquele que ele chama do nariz e da boca, molecular, para não é isso? detectar a presença do RNA viral. Certo. Esse é o RT-PCR. E o outro é o que colhe o sangue mesmo e vai fazer um teste laboratorial pela metodologia. A pessoa tem que perguntar, você vai fazer meu teste é o quê? É teste rápido? Se for teste rápido, você vai gastar dinheiro. Por quê? Ele está dando muito falso positivo e muito falso negativo. Sim. O que você tem que fazer? Você tem que perguntar, eu quero teste sorológico por quimiluminescência ou por MEIA ou por ELISA. E isso é pouco divulgado, né? Não é, professor? Não, isso praticamente ninguém fala. Por quê? Quem sabe mais desse conhecimento é a classe médica e a gente da área de patologia clínica que informa o médico juntamente na solicitação médica sobre isso. Por quê? Só para você ter ideia, o teste rápido ele começou a ser vendido por R$400, hoje você acha ele em Montes Claros por R$65. Por que isso? O pessoal comprou, agora o prazo de validade está acabando, o teste não é confiável, para eles não perderem o teste, eles estão jogando o preço lá embaixo. Agora, o teste de quimiluminescência, o teste de ELISA e pela metodologia de MEIA,
são testes que foram, que foram padronizados pela Agência Americana de Diagnóstico e de Alimento, que é o FDA. Ou seja, essa agência ela definiu o seguinte, ó, para dar um diagnóstico sorológico de IgM e IgG, não pode ser pelo teste rápido, tem que ser pelo teste por essas 3 metodologias. Agora, uma coisa que eu quero deixar bem claro aqui, existe uma instituição no Brasil que é a Biomanguinhos. Ela está desenvolvendo testes também para que seja diagnosticado em tempo menor. Por quê? Justamente como o Pedro mencionou aí, ó, antes, até 3 semanas atrás, não se fazia teste sorológico para antígeno. Agora, a partir de 3 semanas para trás aí, agora não só o PCR, que é esse teste que você pega do nariz e da boca, você pode detectar o antígeno, como agora também tem um teste que eles já estão vendendo, que pode detectar o vírus sem ser por PCR. O que é sem ser por PCR? Sem ser por biologia molecular, justamente para baratear o custo do diagnóstico para o Ministério da Saúde, porque o gasto está muito grande, porque uma técnica de biologia molecular, poucas pessoas sabem, o custo dela é muito alto. Certo. Doutor Pedro, quando a Marge colocou a questão de alguns exames, né, o diagnóstico através do laboratório. E o senhor já tinha até falado que esse teste também é feito, aliás, esse diagnóstico também é feito por imagem. Mas tem outro diagnóstico que é muito do médico que faz, que escuta os clientes ao chegar, que é a questão do exame, o diagnóstico clínico e também o epidemiológico, o clínico epidemiológico, né? Então, esse também está valendo para a Covid-19, doutor Pedro? Então, Joaquim, o diagnóstico, ele é laboratorial, exclusivamente o diagnóstico. Agora, a suspeita, ela pode ser radiológica ou pode ser clínica. Certo. Então, a suspeita é radiológica. Então, aí a suspeita pode ser clínica e pode ser também radiológica. Certo. Ou seja, em face de um exame radiológico em que a gente vê um padrão vídeo fosco, um padrão de prejudicial ao pulmão do paciente, a gente vai suspeitar clinicamente de Covid. E já vai tomar todas as providências, como se num leito de hospital, leito isolado para ele. Pessoal, quem trabalha com a tecnologia tem esse problema, né? A internet do Dr. Pedro caiu, mas a gente pede desculpa a vocês por estar aí, que está nos aguardando, né? Desculpa por esse acontecimento. Mas são coisas que acontecem que fogem da nossa governabilidade. Ok? Mas nós estamos com o Marley, professor Marley. Eu acho que quem está nos assistindo está aí descobrindo e conhecendo coisas que até hoje, ao iniciar essa live, não passava nem pela cabeça. Tá? Mas eu gostaria que você, professor, continuasse nos falando que o doutor Pedro falou, que para o diagnóstico, realmente tem que ser o exame laboratorial, para confirmação se a pessoa está com vírus ou não está com vírus, se está com a Covid-19 ou não está com a Covid-19. Mas não dispensa o profissional, o biomédico, na análise também do exame por imagem, que ele diz que é um exame aí que vai dar para suspeitar se está com Covid ou não. Na medicina, existe... Eu falo isso com os alunos meus na faculdade de medicina, eu falo com eles o seguinte, hoje não tem como mais, a medicina ela está evoluindo para as áreas que são mais próximas da verdade. O que quer dizer isso? Igual ele mencionou, a ressonância, o raio-x, a tomografia. Então, esses exames, como também tem alguns exames laboratoriais, a gente classifica eles de 2 tipos. Exames de auxílio diagnóstico e exames de diagnóstico definitivo. Então, vou dar um exemplo clássico aqui. Eu faço um hemograma, e o hemograma eu encontro células com alterações citopáticas, com alto teor linfocitário e alto teor plaquetário. Esse hemograma já me direciona e
já indica para o médico que esse cara está com suspeita de Covid. Poderia ser por Covid ou por uma outra doença virótica? Justamente, é isso aí que nós tivemos aqui uma transferência de intelectual espiritual. Quando o hemograma mostra isso, mostra que o cara está com um processo virótico. Só que é o seguinte, vou dar um outro exemplo. A dengue, se for caminhar com uma dengue hemorrágica, dá uma plaquetopenia. Se for caminhar para o Covid-19, dá uma plaquetose. Por isso que depois que diagnostica que a pessoa tem o Covid, ela entra num nível agora de exames laboratoriais que servem para monitorar se as drogas médicas que estão sendo utilizadas estão fazendo efeito e se a pessoa não está entrando num quadro de piora terapêutica. Vou dar um exemplo de um exame aqui, dímero D, conhecido como D-dímero. Esse exame, quando ele começa a aumentar a nível de sangue na corrente sanguínea do paciente que está confirmado com Covid-19, isso mostra para o médico que está tendo formação de trombo nele. E aí o paciente está sendo exposto a um quadro de AVC. Uhum. E aí o médico já entra com um anticoagulante, que no caso seria uma heparina, para inibir o fator 2 e o fator 10 da coagulação, ou um Marevan, que é um cumarínico, um medicamento da classe dos cumarínicos, que vão inibir no fígado uma enzima que atua na vitamina K, não deixando produzir o fator 2, fator 10, fator 5, fator 7 da coagulação. Então, aí o cara fica anticoagulado, ou seja, para que ele não venha ter o risco de desenvolver um AVC isquêmico desencadeado pelo Covid. A outra coisa também que o Covid provoca, o pessoal não divulga muito, é que as hemácias, não tem um ditado que fala assim, de boa intenção e de perto da quem? Quem já viu essa expressão? As hemácias pegam o vírus e aderem nelas e levam para o baço. No que leva para o baço começa a limpar essas hemácias que estão com o vírus, que estão com o Covid, e muitas dessas hemácias começam a ser destruídas. E o resto da destruição dessas hemácias volta de novo para a corrente sanguínea e começa a colocar o paciente no quadro de uma insuficiência renal. E aí, por isso que os pacientes com Covid também têm comprometimento renal. Aí o médico tem que solicitar um exame para avaliar a função renal desse paciente, como é que está, o que o Covid está fazendo com a função renal dele. Mas não é que o problema é do rim. O problema é que está lesando a hemácia destruída está entupindo a unidade formadora de filtração glomerular nos rins, que é chamada de NEF, e aí está impedindo o rim de filtrar. E aí tem que pedir um exame que chama ureia e creatinina para avaliar como é que está a função renal desse paciente. E aí já vai para o tratamento do sintoma lá no rim para fazer com que os rins funcionem novamente, né? Eu só queria comunicar às pessoas que estão nos assistindo que assim que terminar o bate-papo com o Marden, nós vamos continuar com o Dr. Pedro. Acho que tem algumas questões médica que nós ainda vamos estar avançando. Mas sabemos que é muita informação, acho que uma hora é pouca para tanta informação que a gente gostaria de estar passando para as pessoas, mas fala para nós aí um pouco sobre a perspectiva mesmo futura em relação à vacina. Essa vacina sai em 2020, não sai em 2020, ela sai em 2021. Qual, na sua visão, no seu modo de ver as coisas aí, será que ainda aprova esse ano e será aplicada em massa no ano que vem? Só para você ter ideia, a Rússia já tem a vacina. Mas é a eficácia? O negócio da medicina é que é o seguinte, eu vou falar uma coisa que vai chocar a vida de muita gente aqui, mas eu não estou nem aí, eu não estou aqui para agradar vocês não, eu estou aqui para ensinar, né? Se eu tivesse aqui para agradar, eu ia vender bala, né? Bala doce, né? Então, eu não estou aqui para agradar, eu estou aqui para ensinar. É o seguinte, no ramo nosso, a gente não vende resultado, a gente vende possibilidade. Você não vai ver ninguém garantindo a cura total. E eu vou falar uma coisa aqui que vai desmistificar muito na cabeça. Quando eu ensino isso lá na faculdade de medicina, muita gente tem dificuldade de aprender porque aprendeu errado. E quando você aprende uma coisa errada, para você aprender uma coisa de novo, praticamente você ter que ressignificar. É como se você tivesse nascido
espírito. Então, o que eu vou falar aqui, ó, você lembra de uma coisa que o pessoal falava e fala muito e ensina isso muito, até na faculdade de medicina. Fala assim, ó, quem tem cachumba não tem cachumba mais. Quem tem catapora não tem Não tem catapora mais. catapora, não. Você já viu Quem tem isso? sarampo, Quem tem sarampo não tem sarampo mais. Você já viu isso? sim. Isso é mentira. Por quê? Porque ensinaram para as pessoas que a vacina é igual. Você já foi no terreiro de macumba? Não tive essa experiência, não. Só Não, fazer qualquer eu dia. estou pegando essa experiência aqui justamente para chocar a quem está escutando. Quem foi em terreiro de macumba, você lembra de He-Man? He-Man, do Castelo de Grayskull de He-Man? Lembra? Lembra? Você lembra Do esqueleto. do esqueleto? Você lembra da casa dos Thundercats, a Toca dos Gatos? Você foi longe, viu? Fui. Então, é justamente isso. O Castelo de Grayskull, de He-Man, a Toca dos Gatos dos Thundercats e o corpo fechado na macumbaria entrou na cabeça do povo que isso é igual vacina, que você toma uma vacina e você não pega a doença de novo. E isso é mentira. Por que é mentira? Eu vou provar para você. Uma coisa é ser campo de força, outra coisa é ter imunidade. Vou te dar um exemplo. Se eu tomar vacina para rubéola, uma mulher tomou vacina para rubéola e ela engravidou, ela não, aí vira para ela e fala assim: não, menina, você já foi imunizada, você pode ter contato com pessoas que têm rubéola que não tem problema. Não. Se ela tiver contato com pessoas com rubéola, ela vai ter rubéola. Só que ela não vai manifestar os sinais clínicos clássicos. Por quê? Porque ela tem anticorpos circulantes que vão garantir ela uma imunidade. Mas se a carga viral ou bacteriana for maior do que a carga de anticorpo, aí ela adoece novamente. Ou seja, a gente espera-se a vacina, né? Espera a vacina, espera a eficácia, mas não precisa ficar esperando milagre. O que você quer dizer é que essa vacina pode chegar, né? Mas não vai proteger 100% das pessoas. Não, vacina nenhuma protege 100%. Eu estou falando aqui um trem sem medo. Sim, sem sim. medo. E sim, eu falo sem medo porque eu trabalho com isso. E vacina nenhuma, presta atenção. Olha que coisa doida. Eu fui uma vez vacinar num PSF, eu não vou falar o local, e o cara tomou a vacina na época da febre amarela. O cara falou assim: agora eu posso ir pescar. E aí ele foi pescar. Ele pegou febre amarela lá depois que ele tomou a vacina. Aí ele falou comigo assim: eu vou processar a empresa que fabricou a vacina. Eu falei: moço, deixa eu falar com você. A empresa, ela produziu a vacina para induzir a produção de anticorpos no seu sangue. Sim. Ela não produziu a vacina para fechar seu corpo contra o mal, não. Se você quiser fechar seu corpo contra o mal, você tem que ser revestido pelo Espírito Santo. Certo. É diferente. Deixa eu falar com vocês aqui. Qualquer vacina que você toma, você produz anticorpo. Mas você não impede que o vírus tenha contato com você novamente, não é? Uhum. O que vai acontecer? Vai ter uma guerra imunológica no qual o seu corpo e a concentração de anticorpo que você produziu vai tentar vencer esse antígeno. Se conseguir, ok, você passou, você não vai ter sinal e sintoma nenhum. Mas se não conseguiu, o que vai acontecer? Você vai manifestar os sinais e sintomas. Agora, deixa eu falar outra coisa aqui muito importante. A vacina, ela é produzida e ela tem validade, qualquer vacina tem validade de 10 anos. Aí você vai falar por quê? Eu não posso falar e não falar o porquê. É ignorante. Então, eu vou falar o porquê. Porque a célula produtora dos anticorpos da classe IgM e IgG são chamadas de plasmócitos. Quando elas são produzidas, elas vão para as mucosas do nosso organismo e fica na medula óssea vermelha. E elas têm um tempo de vida de 10 anos. Ótima informação aí, viu? Então, de 10 em 10 anos, o número dessas células são reduzidos. Então, por isso que os americanos, isso não foi brasileiro que inventou isso foi americano e alemão. Eles inventaram que de 10 em 10 anos tem que se tomar a vacina justamente para aumentar o número de clones de plasmócito
para aumentar a concentração de anticorpo que você tem. Justamente. Outra coisa, presta atenção. Toda vez que você vacina, nós não somos educados a fazer isso. Eu ensino isso na Faculdade de Medicina. Toda vacina que você toma, após 60 dias, você tem que fazer a sorologia dela. Para saber se o organismo produziu anticorpo ou não. O organismo gerou anticorpo para que você tenha garantia que você está produzindo imunidade. Ótimo. Ô, Mário, oi. Sim, só concluir para nós chamar o Dr. Pedro, que ele deve estar ali, de repente ele deve estar angustiado ali. Mas só concluindo aí, mas é muito interessante, é muita novidade, viu, Mário? Obrigado, eu agradeço a oportunidade que vocês me deram e me coloco à disposição, se precisar novamente, eu estou à disposição suas para servir. Eu falo o seguinte, eu falo com meu filho assim, estuda para você aprender, não por vaidade, mas para poder servir as pessoas e é só o conhecimento que transforma. E eu só queria que você colocasse aí onde que é o seu laboratório, o laboratório que você é responsável? O laboratório ele não é meu, ele é de Deus. Eu falo assim, eu sou apenas o administrador dele. Chama Laboratório Instituto de Pesquisa Rafar, fica aqui na Praça da Matriz, no número 100. Nós mudamos, nós estávamos no número 124, nós acabamos de mudar. Agora nós estamos no número 100. E agora, em agosto, nós vamos fazer 16 anos de laboratório, e eu quero aproveitar a sua live, agradecer à Prefeitura de Montes Claros, à Secretaria de Saúde, a GRS, porque eu falo assim que na vida você não constrói nada só, não. Eu sempre tive o apoio desse pessoal que sempre tem me ajudado. Quero agradecer também o pessoal que trabalha na agência de saúde, aí, todos que de uma forma ou de outra têm colaborado com o crescimento nosso. E te agradecer pela oportunidade que você me deu, que Deus te abençoe muito e te retribua 100 vezes mais. Amém, Marge. Que Deus nos abençoe. Muitas graças, muita paz, muita saúde. E um abraço para o Pedro aí. Eu posso, então, me ausentar e continuar com o Pedro. Muito obrigado mesmo, viu, Marge? Muito obrigado. Estou fazendo um resumo de toda a live, né? O que é que nós vimos aqui hoje? Que a Covid-19 é uma doença, né, causada pelo vírus, o coronavírus, e que essa doença traz para as pessoas os sintomas tosse, febre, coriza, dor de garganta, dificuldade em respirar, perda de olfato, alteração do paladar, as pessoas deixam de ter aquela distúrbio gastrointestinais, cansaço, diminuição do apetite e dispneia, falta de ar. Então, são alguns sintomas dessa doença. O que coloca é que 80%, só resumindo, 80% das pessoas que pegam o coronavírus não desenvolvem a doença. Então, 80% não desenvolvem a doença. E enquanto esses 20% que desenvolvem a doença, só uma pequena parte é que vai precisar de respiradores artificiais. Eles até precisa de ser internado, de ter os cuidados, mas não precisa de ser entubado, vamos dizer assim. Agora, tem pessoas que, dependendo das condições, né, e do agravamento da doença, ele vai precisar ir para o CTI. Em relação a algumas perguntas. Primeiro foi a pergunta de Eduardo Pires, que ele perguntou assim: por que variações dos sintomas são confundidos com a dengue? É pelas dores musculares? Então, alguns sintomas da dengue, né? Febre, dor muscular, cansaço, apatia, também são sintomas do Covid. Então, é de fácil confundimento, por assim dizer. Então, o que a gente tenta sempre fazer? Pecar pelo excesso. Se tem sintomas parecidos, a gente não descarta nenhuma das duas coisas. Geralmente, na unidade básica de saúde, né, onde eu mais atuo, o que acontece? O paciente vem até mim e chega com um quadro desse. Inicialmente, um quadro febre, dor do corpo. Há 2 anos aqui atrás, 1 ano aqui atrás, o que a gente ia falar? Dengue. Ia dar o diagnóstico de dengue, pedir todos os exames
que são necessários e passar a medicação para essa pessoa. Hoje em dia a gente faz mais, a gente faz o protocolo de dengue na suspeita de dengue, mas a gente também notifica esse paciente por Covid, que é justamente para fazer os testes para ver se esse paciente tem dengue ou se ele tem a Covid-19. Até porque, né, doutor, foi colocado aqui que se você faz algum... Tem exame que ele é só sugestivo, né? Sim. Se fez o exame, ele diz, ó, essa pessoa está doente por um vírus, mas não está falando se é dengue ou se é Covid. Então, faz necessário outros exames e também um acompanhamento para fazer esse diagnóstico o mais preciso possível. Sim. É isso? Sim, com certeza. A gente tem que sempre pecar pelo excesso, né? Ter sempre essa característica de pecar pelo excesso. Senão, a gente sempre vai acabar passando batido com alguma coisa. Mesmo nós, profissionais da medicina, a gente ainda está aprendendo a lidar com isso. É uma doença nova, é uma doença que apareceu aqui no Brasil tem 4, 5 meses. Então, a gente está aprendendo ainda como lidar. Por isso que o protocolo sempre muda. Por isso que todas as vezes você pode fazer 10 lives até o final do ano sobre Covid e todas as lives vão ter informações novas e informações que, inclusive, divergem das informações que foram passadas anteriormente. Porque o processo de pesquisa é esse. A gente vai vendo o que dá certo, o que não dá, e através disso vai mudando nossas condutas. Certo. A gente fala o seguinte, né? O vírus é tão antigo, mas a doença é muito nova, não é isso? Sim, sim. Mas aqui, doutor, fala o seguinte. Essa é a pergunta de Fátima Antunes. Fátima perguntou, a pessoa com 60 anos, sem comorbidades, tem maior dificuldade para se tratar da Covid-19? Apesar do barulho que está passando aqui na rua. Tem sim, isso aí é um fato. Porque o próprio fato dessa pessoa ter mais de 60 anos já é uma comorbidade, né? Pessoas, crianças e idosos, elas têm uma facilidade maior de pegar certas doenças. As crianças, pelo fato de ainda não terem contato com as doenças pré-existentes, e os idosos, pelo fato da idade já comprometer a resposta imune deles. Então, mesmo uma pessoa que não tenha nenhum fator de risco, obesidade, diabetes, hipertensão, não seja tabagista, a própria idade é um fator de risco. Ok. Doutor, quando você colocou na questão do manejo hospitalar, ficou assim uma dúvida de algumas pessoas que veio a perguntar, e como é que é o manejo desse paciente dentro do CTI, ou que precisa de uma ventilação artificial? Então, Joaquim... Uma respiração, melhor dizendo. O que acontece? O problema do Covid é que ele ataca de forma, assim, muito aguda e muito rápido o pulmão. Aqueles pacientes que são acometidos da forma mais grave, eles têm um prejuízo da capacidade pulmonar e da capacidade de forma muito rápida. Então, de um dia para o outro, o paciente pode estar estável, ir para a enfermaria e no outro dia seguinte já ser necessário uma intubação desse paciente. O que a gente considera? A gente considera que o paciente que está com saturação de oxigênio baixa e que mesmo sendo ofertado o oxigênio para ele através do catéter nasal ou da máscara, e ele ainda assim não está conseguindo respirar, o que a gente faz? A gente vai intubar esse paciente. E o paciente intubado, quase que 100% das vezes, vai ter necessidade de um leito de UTI. Porque o quê? A função de intubar um paciente é trazer para a máquina a função do pulmão. Certo. Então, esse paciente, ele está, entre aspas, entrando num pulmão artificial, quase que nenhum pulmão artificial, que vai auxiliar o pulmão dele na capacidade dessa absorção de oxigênio. Então, vai ser controlado o tempo de respiração, a frequência respiratória, a quantidade de oxigênio que vai estar entrando e saindo desse pulmão dele, certo? E mais alguns fatores
que dá para controlar. O problema é que depois que você entra numa intubação, você não pode perder a capacidade do seu pulmão. Por isso que é necessário os outros profissionais dentro do UTI. A fisioterapia, que vai fazer esse auxílio junto da máquina, né? Essa transição do pulmão para a máquina, e na hora de extubar o paciente, da máquina para o pulmão novamente, para que esse paciente não tenha o risco. Então, quando a gente fala em CTI, quando a gente fala, muitas vezes a gente até esquece os outros profissionais, né, que são tão importantes quanto os médicos, né? Estão lá, geralmente aqui na Santa Casa de Montes Claros e também nos outros hospitais, são um técnico para cada 2 pacientes, então o paciente está bem assistido. Eu costumo dizer que o CTI é o lugar que o paciente está melhor assistido dentro do hospital. Por isso que o próprio nome, Centro de Terapia Intensiva, né? Ou Unidade de Terapia Intensiva. São o local onde o paciente está melhor assistido. Então, os pacientes graves vão ser colocados no lugar onde ele pode ser melhor assistido por fisioterapeutas, médicos, enfermeiros, técnicos, certo? Certo. Ô, doutor, a gente vê que tanto esse sofrimento das pessoas que pegam essa doença que precisam. Mas a gente precisa falar um pouco. Tem algumas vendendo, não sei se são coisas boas ou vendendo ilusões. Quando, igual a pergunta aqui de Fátima, e Fátima pergunta o seguinte: a vitamina D aumenta a imunidade? E Tiago também, ele coloca assim. Ele cita que prefeitura no sul do país está distribuindo a vitamina D para a população inteira, certo? E isso para evitar a Covid-19. Faz sentido, doutor, essa vitamina D, essa relação de vitamina D para a prevenção da Covid-19? Não, para prevenção da Covid-19, não. Não tem nada que previne a Covid-19. Tem elementos, né? E aí a gente tem vitamina C, vitamina D. Se você tiver uma baixa ingestão dessas vitaminas, né, que vão auxiliar seu corpo a aumentar a imunidade. Então, um exemplo aqui, o exercício físico aumenta a imunidade. Certo. Então, pessoas que praticam exercício físico, né, inclusive foi até uma brincadeira do nosso presidente, que falou que ele tinha um histórico de atleta, apesar de ser uma brincadeira, é uma verdade, porque você, quando faz um exercício físico, sua imunidade aumenta. Quando você se alimenta de forma correta, sua imunidade aumenta. Agora, para uma pessoa que já tem um hábito de vida saudável, que venha a fazer aumentar a ingestão de vitamina D, não vai ter nenhum ganho. Agora, para aquelas pessoas que estão com carência de vitamina D ou carência de qualquer vitamina, né, seja ela C, B, vitamina A, então, a ingesta dessas vitaminas, de fato, vai melhorar o sistema imunológico dessa pessoa, por causa que tinha uma carência antes e agora foi suprida, e essa pessoa vai estar melhor preparada para se pegar o Covid, e não que ele vai deixar de pegar o Covid por causa disso. Certo, ótimo. Aí vem uma outra pergunta aqui, né, de Eduardo Pires. Por que nos primeiros dias dos sintomas, né, logo nos sintomas iniciais, o resultado dá negativo para a Covid? Aí já falamos um pouco sobre o diagnóstico, sobre esses exames, mas ele quer um esclarecimento melhor aí da área médica. Por que esse resultado dá negativo? Como o Marden falou, né? Alguns exames eles não detectam o vírus em si, eles detectam a sorologia, IgE, IgG e IgM. Então, dependendo do tipo de teste, vou dar exemplo para você, o IgG e o IgM. Se você fizer ele, né, nos primeiros dias, seu corpo não teve tempo de produzir ainda ele. Então, não vai detectar. Isso é o chamado janela imunológica. Por isso que quando você faz os testes, né, para fazer o teste sorológico, você tem que esperar aí 7, 8 dias, que geralmente é quando começa a produzir esses anticorpos. Por isso que nos testes, a maioria de vocês podem perceber, né, alguns já fizeram esse teste, vem lá, IgM positivo, IgG positivo, ou seja, seu corpo já está fazendo a transição da fase aguda, que é a produção do IgM, para a fase crônica ou permanente, né, que vai ser o IgG. Então, quando você tem um IgG positivo,
significa que você já passou da fase crônica, da fase aguda, aliás, e está na fase crônica, aquela fase que, entre aspas, né, você está imune. Só que as pesquisas mostram que as pessoas não ficam imunes tanto tempo quanto parecia, né? Algumas doenças têm uma imunidade maior, levam a uma imunidade por um tempo maior, outras por um tempo mais curto. Parece, né, e as pesquisas são muito recentes ainda, que o corona vai ser o caso dessa imunidade mais curta. A exemplo da gripe, né, que a gente precisa anualmente vacinar contra a gripe para manter essa proteção, essa barreira, né, porque não é uma proteção permanente, é uma proteção do seu corpo, mas se você baixa a imunidade, se você pega alguma doença autoimune, se você tem que fazer uma quimioterapia, pode ser que seu corpo não consiga combater, mesmo diante de uma imunização. Doutor, mas aí, dentro de todas essas informações, a gente vê que tem muitas coisas ainda a ser esclarecidas. O que é que o senhor tem a falar sobre quando vai na unidade de saúde e eles lá, o próprio médico, ele receita a ivermectina, né, e a cloroquina. Isso um trabalho, para tratar os sintomas, para fazer uma prevenção, ou não seria bom eu costumo dizer que a ivermectina ela é boa, muito boa para piolho, para verme, entendeu? Para prevenção contra o Covid, não tem nenhum estudo, né? Nenhum estudo em populações que mostram uma melhora clínica em relação ao grupo controle. Que a gente tem que entender muito como funciona a pesquisa. Ou seja, em pessoas, você pode fazer uma pesquisa in vitro, né, na placa de vitro, e aquilo ali tem uma eficácia. Mas se você passa isso daí para o ser humano, isso daí pode não se comprovar tão eficaz. O problema da pesquisa é que as pesquisas demoram. E quando você fez uma pesquisa, né, quando já tem pesquisas nesse intuito, que tentaram comprovar a eficácia da ivermectina no corpo humano. Na placa, né, no in vitro, em laboratório, ela foi eficaz. Só que quando fez a pesquisa com pessoas, ela não mostrou nenhum ganho. Então, alguns profissionais, eu não discordo deles, estão prescrevendo de forma profilática, mas eu, pessoalmente, eu não faço isso, porque eu gosto de basear minha conduta nas evidências científicas. Então, é um desperdício de dinheiro, e se a gente está falando de saúde pública, né, de um posto de saúde, é um desperdício de dinheiro público, porque a ivermectina é fornecida pelo SUS. E muitos pacientes precisam dela para outros problemas, para verminoses, crianças, população rural, que geralmente, pela lida diária, contrai algum verme, algum tipo de coisa assim. Então, e a ivermectina está, inclusive, em falta no mercado. Era um remédio que era muito barato e agora, por causa disso, está um pouco caro. A cloroquina é uma situação pior ainda, porque o que acontece? Enquanto a ivermectina tem efeitos colaterais mais brandos e mais leves, mas tem efeitos colaterais, a cloroquina, ela alarga o QT. Então, ela favorece, QT é um intervalo que existe das sinapses elétricas do coração, e ela favorece, quando esse QT está aumentado, a morte súbita, um infarto e a pessoa morrendo morte súbita. Então, pessoas que usam cloroquina ou hidroxicloroquina para uma série de doenças, elas têm que ficar periodicamente fazendo um eletro do coração. A exemplo aqui do Bolsonaro, que usou a hidroxicloroquina e a cloroquina para o seu tratamento, o Bolsonaro tinha um médico por conta e fazia 3 eletrocardiogramas todos os dias. Ou seja, isso não é a realidade nossa dos brasileiros, não é a realidade do SUS. Eu peço um eletrocardiograma e esse eletrocardiograma demora 1, 2, 3 meses para ficar pronto. Então, seria irresponsável de minha parte passar um remédio que não tem comprovação científica e que ainda possa acarretar um prejuízo para esse paciente, né? O Código de Ética Médica é bastante claro de falar que o médico não pode causar mal para o paciente, né? A gente tem que ser profissionais da cura e não da doença.
Ok, doutor. Essa mensagem é muito interessante. O médico está aí para salvar vidas, né? E trazer problemas para o cidadão, aí é complicado, né? Mas, doutor, eu diante de tudo que aconteceu, mas acredito que nós, vamos dizer, conseguimos nos alinhar no final, a internet aí nós concluímos aí as nossas perguntas, e eu abro o microfone aqui para o senhor, para dar aí umas considerações finais, né? E antes de mais nada, eu quero dizer, o senhor para dispor desse tempo, não é fácil, nos dias de hoje, com tanta correria, tanta demanda, dispor aí de 2 horas para conversar com essas pessoas. Mas como eu coloquei desde o início, que essa live é para trazer pessoas que queiram contribuir com seus conhecimentos para ajudar outras pessoas. E foi com esse objetivo desde a primeira live, e esse é o objetivo dessa live de hoje. Porque eu acredito que a fala tanto do professor Mário como a fala de ajudar outras pessoas, e essas pessoas, tenho certeza que vai ajudar outras pessoas e assim por diante. Né? Então, gostaria de saber do senhor, das considerações finais aí, o que é que você vê como desafios, quais os desafios aí para agora, pós-pandemia? Então, primeiramente, Vaquinha, eu queria te agradecer. Ou para a área médica, vou dizer, quais os desafios para a área médica hoje? Primeiramente, eu queria te agradecer, né? Agradecer o espaço. Eu acho que a população nossa, ela está carente de informações pertinentes, né? As fake news espalhadas aí pelos WhatsApp acabam confundindo muito nossa população. A população fica desassistida e sem saber no que acreditar, né? Então é importante colher informações de fontes seguras, de fontes sérias. Então, esse papel que você está fazendo aí de trazer esses temas é de fundamental importância aí para a nossa população em Montes Claros. E os desafios que a gente se faz aqui é a gente repensar, de certa forma, nosso modo de vida pós-pandemia. Acho que a gente tem que repensar nosso modo de viver, saber da importância que é ter o contato, né? Às vezes a gente se isola, fica conectados virtualmente, mas isolados de forma real. Esse mês, inclusive, eu queria chamar a reflexão que esse mês é o mês de estar pensando a questão do suicídio, né? E aumentou demais o número de pessoas com depressão, ansiedade, síndrome do pânico, por causa da pandemia, por causa desse isolamento. Então, é importante, a gente tem que estar isolado, a gente tem que ficar em casa, se possível, sempre usar máscara, álcool em gel, mas a gente tem que fazer aquela ligação para quem a gente gosta também, para mostrar que a gente está presente, mesmo que distante. Eu acho que a reflexão maior desse período é a gente refletir, nós, enquanto seres humanos, o que a gente espera de sociedade, né? A gente deixar de ser tão individualista e passar a ser mais coletivista, a gente pensar mais que pensar em todos, né? É sempre a melhor maneira de pensarmos em nós mesmos. É a gente refletir que um sistema público de saúde é fundamental em momentos como esse e ver a importância do SUS, que tem vários problemas. É lógico, o SUS está aí para ser melhorado e não acabado, né? A gente tem que fortalecer a bandeira do SUS, fortalecer a bandeira da saúde pública, que é de fundamental importância para que a gente consiga uma sociedade aí cada vez melhor para todos. Que juntos nós podemos fazer mais e melhor, né, doutor? Com certeza. Doutor Pedro, muito obrigado por ter aceitado esse convite, muito obrigado por ter trazido essas informações para quem nos acompanhou e para quem vai nos assistir, né, para os que vão nos assistir depois, né, que esse vídeo vai ficar gravado lá no perfil do Facebook. Então, centenas de pessoas irão assistir e tenho certeza que valeu a pena, né? Valeu a pena ter parado aí mais essas 2 horas para estar passando essas mensagens para as pessoas, né? Passando mais conhecimento, que acho que o conhecimento é que transforma o ser humano. E nós precisamos, quem sabe, convidar o senhor para participar aí, ou você, nós somos tão conhecemos nada do senhor, de você para participar de outros temas, viu? Nós vamos
ver daqui para frente o que é que a gente pode planejar para dar continuidade a essas lives na quinta, certo? Na quinta-feira, às 19h40. E assim que tivermos outros assuntos que acreditamos que o senhor vai estar contribuindo, e dependendo do seu tempo, né, nós vamos convidar, tá ok? Um abraço, fique com Deus e muito obrigado por tudo. Por nada, Joaquim. E na próxima a internet vai estar um pouquinho melhor, se Deus quiser. Todo esse trabalho foi feito pensando em você que nos assiste, foi pensando em pessoas que procuram uma resposta para as suas perguntas, vamos dizer assim, pessoas que ficam em casa e às vezes se dá conta de chegar a 19h40, ou até a live de Joaquim Francisco, ter um bate-papo com o Joaquim Francisco e vir ficar conosco esse tempo. A gente pede desculpa por tudo que aconteceu aí com a queda da internet e tal, mas vocês viram que também não ficaram sem uma imagem aí no Facebook. Teve uma imagem porque nós passamos da transmissão direta através de vamos dizer, de um estúdio, e o estúdio tem condições de estar monitorando e diminuindo esses intervalos, né? Ou esses riscos, vamos dizer assim. Porque hoje, se não fosse através do estúdio, nós teríamos ficado com a live mais comprometida ainda. Esperamos que quinta-feira, nós vamos voltar na quinta-feira com um psicólogo e uma empresária. E com o tema desafios, né? Desafios, sonhos interrompidos, adiados, mas essa live vai ser na próxima quinta-feira. Então, muito obrigado a todos vocês que nos acompanham no dia a dia, e espero que vocês, se tiver alguma dúvida, voltem na gravação. Se gostaram de algumas perguntas, algumas respostas, compartilhe esse vídeo, vai aí no Facebook, vai lá, compartilhe no seu perfil, que outras pessoas devem estar com as mesmas dúvidas que vocês estavam, ou que nós estávamos no início dessa transmissão. Foi uma transmissão bastante rica e que vai ajudar muita gente, é uma contribuição para muitas pessoas. Um abraço para vocês, um abraço virtual bem apertado, e espero vocês na próxima quinta.